Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Rafael, né? Sou um professor de física. Nós vamos continuar, né, a segunda parte de ondas, né? Que é uma aula voltada para o vestibular, certo? Está aqui o quadro aqui, tá? Vamos explicar passo a passo, debater, tá? E nós vimos na primeira aula, né, o tipo de onda, né? Nós temos um tipo de onda mecânica, onde precisa de meio para se propagar. Nós temos a onda eletromagnética, que não precisa de um meio para se propagar, tá? Ela se propaga, inclusive, no vácuo, né? Nós temos tipos de ondas, né? Que nós vimos também que é a onda unidimensional, com uma dimensão, numa corda. Nós temos a onda bidimensional, onda tridimensional. Então, são começo dos conceitos. E também nós vimos na questão da natureza, de como ela se apresenta, né? Uma onda numa mola, né? Que se propaga na mesma direção, né? Que nós chamamos de ondas longitudinal. E temos aquela do surfista, ou daquela corda, né? Que a gente sempre brinca com o nosso amigo. Se nós demos um pulso de um lado, vai aparecer de maneira perpendicular, que forma 90 graus, certo? E por final, né, nós temos também a velocidade da propagação, né, que nós identificamos, né, quem é amplitude, quem é crista, o que é um vale, entendeu? E se você tiver o lambda, né, aquele pauzinho no meio, a gente chama de comprimento de onda, e nós temos a frequência, né? A questão da frequência e período, né, são processos inversos, e a frequência é o quê? Número de vezes, né? Qual é a frequência que você vai ao curso, né? O seu curso pré-vestibular, o seu colégio, o seu trabalho, que geralmente é o quê? Em 5 dias, durante 5 horas. Então, número de vezes dividido pelo tempo, tá? E o período é o tempo. Qual vai ser o tempo da nossa videoaula? Vai ser 10 minutos, 15 minutos? Isso só no finalzinho, quando já estiver na YouTube. Esse é o período, é o tempo, né? O tempo que dura o jogo de futebol, 90 minutos. Esse é o período, certo? Hoje nós vamos ver um tipo de assunto que costuma cair qualquer concurso, né? Vestibular, Enem, o pessoal adora à vontade, tá? Só que algumas particularidades que vai ser dito nessa nossa videoaula, tá? Então, nós vamos ver a parte da acústica, tá? É a segunda aula de ondas, que nós vamos ver depois a terceira parte, né? A parte de difração, interferência, né? Ondas estacionárias, uma outra aula para poder discutir melhor, tá? Então, nós temos a questão das qualidades dos sons, né, que costuma cair direto. Inclusive, nós vamos conversar bem a questão da intensidade do som, tá? E vamos ver a questão da altura do som. A altura do som, né, quando nós temos, né, o famoso tenor e aquela pessoa que fala baixinho, tá? E quando nós falamos alto, nós chamamos que está em alta frequência, né? O volume, no caso da ideia de frequência, certo? Porque a frequência pode ser a questão da oscilação, pode ser a estação do rádio no caso, e também a questão do volume. Se o volume está alto, a gente chama que o som é agudo, certo? O som agudo vai ser alta frequência. E a baixa frequência vai ser a questão do som grave, quando ele diminui a voz, quando nós não percebemos o volume que nós estamos falando. Isso é questão da altura do som, ou seja, passou do baixo e chegou alto, certo? Então é questão do som agudo quando é alto e quando é questão do som grave quando é baixo, tá? E nós temos a questão do timbre, tá? Que diferencia som, tá? Para que isso aconteça, tem que estar na mesma frequência e mesma nota, certo? Um exemplo bem prático, né? Quando estou conversando com vocês, assim, pausadamente, né? O que vai diferenciar a minha voz e a sua vai ser justamente o quê? O timbre, tá? Quando o cantor, né, de você está cantando lá, seja qual for o ritmo, existe o pessoal do vocal, né? Aquela qualidade do som que você consegue distinguir a voz do seu cantor e o pessoal do apoio é justamente a questão do timbre, beleza? É só você ler, tá? Você acompanhar isso aqui, entendeu?
e pega um livrozinho, né, um livro de física, tópicos da física, que vai auxiliar bastante, tá? Porque tudo nesse mesmo contexto, uma pergunta direta e só marcar e parte para a próxima questão, tá? Nós temos a intensidade do som, a intensidade do som é a potência sobre a área, tá? Você tem watt por metro quadrado, tá? Então você tem a intensidade, que é watt, né, que é o watt, sobre metro quadrado, e a potência do som medida em watt, né? Se você colocar um som, né, comprar um som que tem uma potência maior, com certeza você vai ter o quê? Um volume maior, uma frequência maior. Se tem uma frequência que é bem razoável, vai ter uma potência razoável e assim vai, tá? Então, tem a questão do decibel, né? Que isso aqui costuma cair em cálculo, tá? Eu recomendo que vocês revejam a propriedade do logaritmo, tá? Em matemática, que vai ser o quê? 10 log, né, da intensidade do som sobre a intensidade da audibilidade, tá? Eu tinha colocado o I0 aqui, e na verdade que a intensidade física do som é justamente o de cima, e a intensidade da audibilidade é esse cara aqui. Você vai dividir isso por isso e achar o logaritmo. Mas só que a questão da FUVEST, ela pede que vocês trabalhem um pouquinho mais com as propriedades do logaritmo, e eu recomendo que vocês pesquisem, né, exercício para que vocês possam treinar no nível FUVEST, tá? Mas vocês vão usar quando pedir a questão de decibel, tá? O decibel aqui é o decibel e você tem que dividir isso por isso e você achou, tá? Mas cuidado com as propriedades do logaritmo. E também nós podemos distinguir do som fraco e do som forte, tá? Então, nós vimos as 3 qualidades do som, né? Que é a altura do som, o timbre e a intensidade, certo? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar isso aqui, ou faz aquele print, vão completar o estudo de vocês com leitura do livro recomendado pela banca e fazer exercício. Eu tenho começado do mais fácil para o mais complexo, certo? Aquele abraço, estamos juntos, até a nossa próxima videoaula, tá? Na próxima aula de ondas vai ser a parte de ótica física, difração, interferência e continuação, né, da parte de acústica. Vamos ver a questão das flautas, né, do clarinete, né, os famosos tubos sonoros, certo? E vamos continuar aí mandando bem. Tamo junto!